Olá, bem-vindos ao Marketing para Negócios. Esse aqui é o nosso espaço para a gente buscar, sabe, estratégias práticas que funcionam mesmo para o crescimento de negócios como o seu. Eu sou especialista em marketing para negócios locais e hoje, olha, a gente vai mergulhar num tema que, nossa, tira o sono de muito empreendedor: vendas. Como é que a gente vende mais? E melhor, né? De forma consistente. E para essa conversa, eu estou muito feliz de receber uma convidada com uma bagagem assim incrível. São 20 anos, gente, de formação e vivência em marketing estratégico. Ela vai ajudar a gente a destrinchar o que realmente funciona em vendas, em atendimento. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, viu? E é verdade, ao longo desses anos todos, eu vi que entender a fundo o marketing estratégico é crucial. E vendas? Bom, vendas é onde tudo acontece, né? É o coração que pulsa em qualquer negócio. Minha paixão é justamente essa: pegar a estratégia e transformar em resultado concreto, sabe? Que maravilha! Então, nossa missão hoje está clara, né? Vamos explorar as lições daqueles livros que são pilares em vendas. Mas, mais importante ainda, é como aplicar isso no dia a dia. Vamos usar exemplos. Muitos vêm daquele setor de serviços, tipo clínicas de estética que as fontes trazem, mas as ideias, olha, valem para qualquer negócio local que quer crescer. A ideia é pegar esse conhecimento, às vezes meio denso, e transformar em ação prática mesmo. Preparada para essa análise? Com certeza, prontíssima. Legal. Olha, nossas fontes falam de uma tal lista poderosa de livros, que a combinação certa ali pode até dobrar vendas. É isso mesmo? Qual que é o segredo? É só sentar e ler tudo? Então, ler ao começo, né? Mas o segredo mesmo está na combinação e, mais ainda, na aplicação. Tem que ser consistente. A gente fala assim, as fontes citam isso, de um potencial real de dobrar vendas. Mas não é o livro sozinho que faz a mágica, entende? É sacar que cada obra dessas pega um pilar diferente. O Dale Carnegie, por exemplo, foca no relacionamento. O Cialdini já vai na psicologia da persuasão. O Ditômero e o Blount trazem atitude, a técnica, a prospecção. E ter referências como o Diego Maia ajuda a gente a trazer tudo isso para o nosso chão, para a realidade aqui do Brasil. É a soma, a sinergia disso tudo que deixa o vendedor e o negócio mais forte. Faz todo sentido. Não adianta ter a técnica se não rola a conexão, né? Ou ter conexão e não ter a ação de vender. Se a venda começa e termina com pessoas, por onde a gente deveria começar essa construção? Qual que é a fundação disso tudo? A fundação, sem dúvida nenhuma, é a conexão humana, genuína, sabe? E aí, nossa, não tem como não falar do Dale Carnegie, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro de 1936, mas continua sendo uma bússola. O brilhante dele é que não são truques, são princípios. Para entender, lidar com a natureza humana mesmo. E o que ele diz de tão fundamental assim? Bom, o Carnegie lembra a gente, por exemplo, de não criticar, condenar ou reclamar. Parece óbvio, né? Mas na correria a gente esquece. A crítica fecha portas. Já a apreciação, quando é honesta, sincera, ela abre. Outro ponto-chave é despertar no outro um desejo ardente, ou seja, focar no que ele quer, no interesse dele. Isso muda tudo na venda. Você para de empurrar e começa a atrair. Entendi, mudar o foco de mim para ele. Exato. E tem mais, né? Se interessar de verdade pelas pessoas. Sorrir parece bobo, mas um sorriso tem um poder enorme de criar abertura. Lembrar o nome da pessoa. Nossa, isso soa como música para o ouvido de quem ouve. Ser um bom ouvinte, incentivar o outro a falar de si mesmo é ouro puro. E falar do que interessa para outra pessoa, fazer ela se sentir importante. Mas tem que ser sincero, claro, não é bajular. E como a gente traz isso para o dia a dia de um negócio pequeno, na prática? É super aplicável. Pensa na recepção. Um sorriso, chamar pelo nome, uma pergunta aberta que mostra interesse real, tipo: Oi, fulano, que bom te ver. O que te traz aqui hoje? Como eu posso te ajudar a alcançar seu objetivo? Durante a venda ou numa consulta, praticar a escutativa. Talvez aquela regra do 80-20, sabe? Ouvir 80% do tempo, falar só 20%. Muitas vezes, a necessidade real do cliente está ali, nas entrelinhas do que ele fala. E adaptar a comunicação, né? Esse cliente valoriza tempo, rapidez, seja mais direto.
Ele valoriza a segurança, detalhe mais os processos, a qualidade. É sentir o cliente. É interessante isso. Como esses princípios, sendo tão antigos, ficam até mais fortes hoje, né? Nessa era digital, que às vezes é tudo meio frio, distante, a humanização vira um diferencial enorme. Mas aí vem a dúvida. Como implementar isso sem parecer forçado? Sabe, como se a equipe estivesse só seguindo um script de seja simpático agora. Essa é a questão central, autenticidade. Não é sobre fingir interesse, é sobre cultivar um interesse genuíno, uma empatia real. Isso começa lá na contratação, né? Buscar gente que já tem essa inclinação e continua com treinamento, com exemplo da liderança. Sinceridade não dá para fingir por muito tempo, a gente percebe. E o Carnegie vai além do primeiro contato, sabe? Ele fala sobre admitir erros rápido. Imagina o poder disso para reverter uma reclamação. Ou deixar a ideia parecer que foi do outro. Útil numa negociação, né? Sim, total. E na liderança também, elogiar antes de criticar. Tudo isso constrói confiança. Pense em lidar com objeção de preço. Em vez de bater de frente, valida o sentimento. Olha, eu entendo que o investimento é um ponto importante para a sua decisão. Isso já desarma, abre espaço para mostrar o valor. Entendi. Então a base é essa confiança, essa empatia. Ok. Agora, avançando um pouco, como é que a gente pode ser mais eficaz para influenciar decisões? Para persuadir, mas, como você disse, sem passar da linha da ética. Ninguém quer ficar com fama de manipulador, né? Exato. E a ética, olha, é inegociável se a gente quer construir um negócio que dure. Para entender essa persuasão responsável, o Robert Cialdini com As Armas da Persuasão é leitura obrigatória. Ele identificou aqueles famosos gatilhos mentais, né? Os princípios psicológicos, que guiam muitas das nossas decisões, são tipo uns atalhos do cérebro. Conhecer isso é fundamental, tanto para usar quanto para não cair nele sem perceber. E quais são esses gatilhos principais? São 6 clássicos e um que ele adicionou depois. O primeiro é a reciprocidade, aquela tendência de querer retribuir o que a gente recebe. Uma amostra grátis, uma dica valiosa, um conteúdo útil, tudo isso ativa. Depois vem compromisso e coerência. A gente quer ser consistente com o que já decidiu antes. Por isso que um pequeno sim no começo pode levar a um sim maior depois. Agendar o próximo passo, por exemplo, já cria um pequeno compromisso. Faz sentido. Aí temos a prova social. A gente olha para os outros para saber como agir, né? Depoimentos, avaliações, número de clientes satisfeitos, aquelas fotos de antes e depois, sempre com permissão, claro, mostram que outros confiam e aprovam. O quarto é a afeição ou simpatia. A gente tende a dizer sim para quem a gente gosta. Um ambiente agradável, uma equipe atenciosa, encontrar pontos em comum com o cliente, tudo isso ajuda. Sei. Aquele ir com a cara. Isso. O quinto é a autoridade. A gente confia em especialistas. Diplomas na parede, explicações claras, seguras, um conteúdo educativo que mostra que você domina o assunto. Sexto, a escassez. A gente valoriza mais o que é limitado, o que parece que vai acabar. Vagas restritas, promoções por tempo limitado, produtos exclusivos. E o sétimo, que ele chamou de unidade. A gente se conecta mais com quem compartilha a nossa identidade e nossos valores, quem a gente sente que é um dos nossos. Grupos VIP, comunidades, uma comunicação que fala a língua dos valores do público, tipo bem-estar, sustentabilidade. Nossa, é muita coisa. E como um negócio local usa isso no dia a dia? Dá um exemplo prático. Claro, pega uma clínica de estética, por exemplo. Pode oferecer uma análise de pele gratuita na primeira visita, reciprocidade. Ao final da sessão já agendar a próxima, compromisso e coerência. Pode ter um mural com fotos de resultados incríveis na sala de espera, prova social. Ter profissionais que explicam o procedimento com calma, mostrando conhecimento, autoridade. Lançar um pacote especial com poucas vagas, escassez. E criar um clube de vantagens só para clientes fiéis, unidade e afeição. Viu como dá para encaixar? Vi, sim. Fica bem claro. Mas volto a insistir na ética.
Como a gente garante que está usando isso para ajudar o cliente a tomar uma boa decisão e não só para empurrar algo que ele nem precisa tanto? A linha é tênue mesmo, mas a bússola tem que ser sempre o benefício real para o cliente e a transparência. A persuasão ética usa esses princípios para quê? Para facilitar uma decisão que genuinamente ajuda o cliente a resolver um problema ou realizar um desejo. Já a manipulação usa os mesmos princípios só para o benefício próprio, mesmo que prejudique o cliente. Então, assim, se o produto é bom, se a oferta é honesta, se a comunicação é clara sobre o que está sendo oferecido, a gente está no campo da ética. O foco tem que ser no longo prazo, no relacionamento, não só na venda de hoje a qualquer custo. Perfeito. Essa distinção é fundamental. Bom, então já temos a base do relacionamento com Carnegie, as ferramentas de persuasão ética com Cialdini. Mas e a parte da ação mesmo? Da energia, da atitude de ir buscar o cliente, de fazer acontecer? Aí entram outros gigantes. O Jeffrey Gitomer, com a Bíblia das Vendas, é pura energia, sabe? Ele defende que a atitude positiva é tipo 80% do sucesso em vendas. É muita coisa. Ele bate muito na tecla de construir relacionamento antes de tentar vender, de focar no valor que você entrega e não ficar só brigando por preço, da importância vital do acompanhamento, do follow-up, de como lidar com a rejeição, porque ela vai acontecer, faz parte, de usar a prova social e, claro, de se diferenciar da concorrência. E na prática, o que isso significa para o vendedor, para o dono do negócio? Um tato de acompanhamento, mas tem que ser educado, relevante, persistente sem ser chato. O Gitomer até sugere um fluxo de passos que é um guia ótimo para estruturar o processo de venda. E além do Gitomer, Complementar a isso, a gente tem o Jeb Blount com prospecção fanática. Se o Gitomer traz muito atitude, o Blount traz a disciplina da prospecção. Ele é muito enfático nisso. É preciso buscar ativamente novos clientes, todo dia. Não dá para ficar só esperando quem entra pela porta ou quem chega pelo site, né? Ele fala da importância do volume de contatos, mas tem que qualificar, claro, de gerenciar a rejeição como parte normal do jogo, de usar múltiplos canais, telefone, e-mail, rede social, evento, e de ter scripts como guia, mas não para engessar a conversa. A palavra-chave para ele é consistência. Entendi. A mensagem é clara. Prospectar não é algo para fazer quando der tempo. De jeito nenhum. Tem que ser parte da rotina sagrada do negócio. Seja reservando um bloco de tempo específico todo dia para isso, sabe? Nem que seja meia hora, uma hora. Seja usando as ferramentas que a gente tem hoje, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e-mail marketing, até o bom e velho telefone para reativar cliente antigo ou abordar um novo. Tem que ter um processo. Mas aí, esse ponto da prospecção ativa toca numa dor que eu ouço muito do pequeno empresário: a falta de tempo. Como é que ele concilia gerenciar o dia a dia, atender cliente, cuidado administrativo e ainda achar espaço para prospectar consistentemente? Parece uma tarefa de Hércules, né? É um desafio enorme, não tem dúvida. Não tem fórmula mágica, infelizmente. Mas algumas estratégias ajudam muito. A primeira é o tal do bloqueio de tempo. Reserva na agenda mesmo, sabe? Horários específicos que são inegociáveis só para prospecção. Mesmo que sejam blocos curtos, tipo 30, 60 minutos por dia. A segunda é usar ferramentas para otimizar. Pode ser desde uma planilha bem feita para acompanhar os contatos, até um CRM simples. CRM é basicamente um sistema para organizar as informações e as interações com clientes e potenciais clientes. Ajuda demais. E a terceira é focar. Identificar quais canais de prospecção trazem mais resultado para aquele negócio específico e concentrar o esforço ali. É melhor fazer bem feito em um ou dois canais do que atirar para todo lado e não acertar nada, né? É trabalhar de forma mais inteligente, não necessariamente mais horas. Boas dicas. Olha, a gente falou muito de autores internacionais, né? Carnegie, Cialdini, Gitomer, Blount. São referências mundiais. Mas o nosso dia a dia é aqui, né? No Brasil, com a nossa cultura, nosso jeito de fazer negócio. Como é que a gente abrasileira isso tudo?
Excelente ponto. É fundamental fazer essa ponte, conectar essas teorias universais com a nossa realidade aqui. E aí ter referências nacionais, como o Diego Maia, que você mencionou, autor do O Vendedor Diamante, é muito valioso. Nossas fontes citam ele justamente como exemplo de quem entende o mercado brasileiro. E o que ele traz de específico para o nosso contexto? Bom, embora a gente não tenha um detalhamento super profundo do livro dele aqui nas fontes, a obra geral do Maia e de outros autores brasileiros também reforça conceito-chave, mas com esse tempero local, sabe? A mentalidade de crescimento, que ele chama de vendedor diamante, a importância do relacionamento, que para o brasileiro muitas vezes vem até antes do negócio em si, né? Aquela coisa do cafezinho, da conversa, a comunicação focada em benefícios claros, tangíveis para o nosso público. A gestão do tempo, que é um desafio global, mas tem seus contornos aqui. E a busca pela melhoria contínua. Ler e ouvir autores brasileiros ajuda a gente a criar uma identificação maior, sabe? E a adaptar as estratégias para que funcionem melhor com o cliente daqui. Isso aumenta a autoridade e a conexão, com certeza. Perfeito. Então, o caminho seria pegar a solidez do relacionamento lá do Carnegie, a inteligência da persuasão do Cialdini, a energia e a técnica do Jitomer, a disciplina de prospecção do Blount, e temperar tudo isso com a compreensão do nosso mercado, que referências como Diego Maia ajudam a trazer. Parece um ótimo cardápio. Mas como organizar esse banquete todo no dia a dia da equipe? Como criar um fluxo que seja prático, que funcione? Exatamente. O poder está na integração disso tudo. Aquele roteiro prático que as fontes mencionam, mesmo sendo focado em clínicas, pode ser um ponto de partida excelente, super adaptável para quase qualquer negócio. Vamos tentar montar uma estrutura que junta tudo isso? Vamos lá. Poderia ser algo assim. Primeiro passo, mentalidade e preparo. Inspirado no Jitomer, no Maia, começar o dia com meta clara, atitude positiva, confiança no próprio taco e no que vende. Segundo, recepção ou primeira impressão. Aqui entra Carnegie, Cialdini, sorriso, chamar pelo nome, criar um ambiente acolhedor, a tal da afeição, fazer uma pergunta aberta que mostre interesse genuíno. Ok. Prepare acolhimento. Terceiro, diagnóstico ou entendimento profundo. Aqui Carnegie de novo e a qualificação do Blount. Escuta ativa, regra do 80-20, fazer perguntas para entender a dor ou o desejo real por trás do que o cliente pede inicialmente. É aqui que a gente qualifica se aquele é mesmo um cliente potencial para o que temos a oferecer. Quarto passo, apresentação de valor. Cialdini, Jitomer, Maia, focar nos benefícios para o cliente, não só nas características do produto ou serviço. Usar prova social, depoimento, case de sucesso e autoridade mostrar conhecimentos, certificados, é mostrar o valor que justifica o preço. Certo. Depois de entender, mostrar o valor. Quinto, criar desejo e urgência ética. Cialdini entra forte aqui e Carnegie também na conexão emocional. Ligar a solução ao benefício emocional para o cliente. Se fizer sentido, usar escassez, mas de forma real, transparente. Olha, são as últimas vagas para essa turma, ou esse bônus é só até sexta. Dramatizar um pouco a transformação que a solução oferece. Sexto, o fechamento. Cialdini e Jitomer dão dicas aqui. Ser claro, direto, mas sempre com simpatia. Oferecer opções, tipo um pacote essencial, um intermediário e um completo. Pode facilitar a decisão do cliente usando o princípio da coerência. Entendi. Facilitar a decisão. Sétimo, importantíssimo, pós-venda e follow-up. Aqui Cialdini, Jitomer e Blount se encontram. O trabalho não acaba quando o cliente paga. Mandar uma mensagem de agradecimento, dar dicas de uso, já agendar o próximo contato ou serviço, é nutrir o relacionamento, usar reciprocidade, compromisso. Oitavo, fidelização e indicação. Cialdini e Maia falam disso. Criar programas de lealdade, pedir indicações de forma estruturada, talvez construir uma comunidade, unidade. Cliente fiel vale ouro e ainda traz mais clientes. Faz todo sentido, o ciclo continua. Exato. Nono, se tiver equipe,
a gestão de equipe com base em Carnegie. Dá feedback construtivo, lembra do elogio antes da crítica, oferecer treinamento contínuo, celebrar as vitórias juntos, isso motiva e alinha todo mundo. E 10º, como apoio, ter scripts guia. Blount e de Tomer falam disso. Ter modelos para os principais pontos de contato, abordagem, quebrar a objeção, fazer follow-up, ajuda a padronizar a qualidade e treinar a equipe. Mas, claro, sempre com espaço para personalizar a conversa. Não é para ser um robô. Nossa, esse roteiro amarra tudo de uma forma muito lógica. Fica claro como cada etapa se conecta com aqueles princípios todos que a gente discutiu. E reforça bem a ideia de que não é uma única coisa que vai fazer a diferença, né? É a aplicação consistente de várias delas. E claro, como você disse, adaptar para a realidade de cada negócio. Não é uma receita de bolo para copiar e colar. Perfeitamente colocado. Consistência e adaptação. Esse roteiro é um mapa e não é um trilho engessado. O fundamental é que a equipe entenda o porquê de cada passo para poder executar com autenticidade, com verdade. A verdadeira mágica acontece quando a gente consegue combinar o relacionamento genuíno, a persuasão feita com ética, a técnica de venda bem apurada, a atitude positiva e a disciplina da prospecção. Isso sim constrói um crescimento de vendas que é sólido, que se sustenta no tempo. Fantástico. Olha, recapitulando nossa conversa de hoje, então, a gente viu a importância de começar pela base, por aquele relacionamento autêntico, inspirado lá no Dale Carnegie. Depois entendemos como usar a persuasão de um jeito ético, com os gatilhos que o Robert Cialdini mapeou. Exploramos a necessidade da atitude vendedora, das técnicas e daquela disciplina quase fanática de prospecção com Jeffrey Gitomer e o Jeb Blount. E, finalmente, a gente destacou como é importante trazer tudo isso para a nossa realidade, para o Brasil, com a ajuda de referências como o Diego Maia. A mensagem central que fica para mim é muito poderosa. Estudar e, principalmente, aplicar esses conceitos todos de forma integrada não é só teoria de livro, não. Pode, de verdade, levar a um aumento expressivo nas vendas. É fruto de método, de prática, de consistência. Exatamente isso. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, sabe, seria de encorajamento mesmo. O aprendizado em vendas, ele é contínuo. Ninguém nasce sabendo vender. Começa pequeno, escolhe um princípio desses que a gente falou, uma técnica, e pratica. Pratica até incorporar no seu dia a dia. A cada pequeno passo a confiança vai aumentando, os resultados começam a aparecer. É um processo, sabe? De se tornar dia após dia um profissional ou um negócio que realmente faz a diferença para o cliente. Muito bom. E olha, para aqueles negócios que estão ouvindo a gente e sentem que precisam de um apoio mais direcionado, sabe? De um acompanhamento para conseguir colocar tudo isso em prática de um jeito mais rápido, com orientação, fica aqui a menção à mentoria Marketing para Negócios. É uma mentoria pensada justamente para isso, para apoiar negócios locais que têm essa ambição de crescer, de melhorar todos os dias. O contato para saber mais detalhes está no link que vai ficar disponível na descrição desta nossa análise, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença hoje, a sua clareza, a profundidade dos insights. Foi uma conversa, olha, extremamente rica, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo poder compartilhar um pouco, discutir essas estratégias que são tão relevantes para o dia a dia de quem empreende. Eu espero de coração que essa nossa conversa inspire e ajude muitos negócios a alcançarem seus objetivos. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. É isso, pessoal. Este foi o Marketing para Negócios. A gente espera que essa nossa análise aprofundada sobre vendas traga novas ideias e, principalmente, muita energia para o seu negócio aí. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouviu. Pensando em tudo que a gente conversou hoje, qual seria a primeira pequena ação? Sabe, talvez um sorriso um pouquinho mais intencional ali na recepção, um esforço para lembrar o nome de 3 clientes hoje, ou quem sabe dedicar só 15 minutinhos para fazer aquele follow-up que ficou esquecido. Qual seria essa pequena ação que poderia ser implementada ainda hoje para começar a construir essa máquina de vendas mais forte? Lembre-se, a jornada começa com um passo. Até a próxima!